que é o pior microscópio que existia no mundo na época, uma lamparina, alguns frascos de vidro e um canivete. Era isso que ele fazia ciência. Olá, meus amigos ligadinhos às redes sociais do Jornal do Médio Vale. Nós estamos no Centro Integrado de Cultura na noite desta segunda-feira, onde acontece o lançamento do livro sobre a história do Fritz Miller e também exposição, de pinturas do Fritz Miller e também de referências feitas a ele. Nós vamos conversar com o autor desse livro, um livro importantíssimo para a história. Marcelo, muito boa noite. Primeiramente, parabéns por deixar registrado na história tudo que o Fritz Miller representa. Boa noite. Boa noite. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui em Timbó para lançar o livro Fritz Miller, traço de Esterro, 1822-1897, um ser humano e sua ciência, e uma exposição de ilustrações naturalistas que ele fez para os seus artigos científicos e para o livro que ele fez a favor de Darwin, e ilustrações que a equipe do livro que trabalhou comigo fizeram. Então, são duas ações, o livro e a exposição, que estão juntas. Agora, falando desse livro, o livro ele é dividido em 3 tomos, é isso? Sim, o livro tem 1.483 páginas, foi dividido em 3 tomos, não porque são 1.483 páginas, mas porque tinha alguns significados. O tomo 1 é ele desde o nascimento dele até quando ele se torna brasileiro. O tomo 2 é quando ele está em Nossa Senhora do Desterro como professor da província de Santa Catarina e também como pesquisador da província. E o tomo 3 é quando ele é o naturalista viajante do Museu Nacional do Rio de Janeiro, trabalhando em Blumenau. Falando nesses 3 tomos, qual que você teve mais dificuldade de fazer uma pesquisa? Como é que foi? Os 3 foram muito complexos, mas o que mais demandou trabalho, por incrível que pareça, era aquele que já estava pronto, que é o 3º tomo, que são os artigos científicos que ele produziu para o Museu Nacional e que se perderam ao longo de quase 150 anos. Então, para reencontrar os 15 artigos científicos, levou quase 3 anos. E eu decidi que eu não iria modificar o pensamento nem filosófico dele, nem científico. Então, os 15 artigos científicos estão com o português do século XIX. Então, teve todo um trabalho de digitação desse material e depois revisão em cima de revisão para chegar no produto final. Além disso, junto com esses artigos científicos, existem os desenhos dele, que nós também tivemos que buscar um trabalho que foi publicado por um primo dele. A gente conseguiu um exemplar original nos Estados Unidos, conseguimos trazer para o Brasil, escaneamos, foi todo um trabalho de digitalização para que o produto disso fosse o melhor possível, como esse que está aqui atrás da gente. Esse é o resultado de todo esse trabalho que a gente teve. Qual que é a importância de Fritz Miller para a história? Ele eu o considero o mais importante naturalista de campo do século XIX. Quando eu digo de campo, eu digo completo. Ele era um homem que ele não era de escritório, ele não era um naturalista que ele recebia material que vinha do Brasil ou da América do Sul na Europa e escrevia. Não, ele só escrevia aquilo que ele via de verdade e vivo. Teve um momento na história dele que ele é convidado para participar do museu, da criação do Museu da Província de Santa Catarina. Ele agradece e diz que ele não gostava de trabalhar com cadáveres, mas sim com a natureza viva. Então, eu considero uma figura exemplar sob todos os sentidos, um cientista que estava no fim e no sul do mundo, apenas com um microscópio que a gente chama de campo, que é o pior microscópio que existia no mundo na época, uma lamparina, alguns frascos de vidro e um canivete.
Era isso que ele fazia ciência. Foi Charles Darwin que fez referência a Fritz Miller, é isso? Os dois foram contemporâneos e Fritz Miller trocou correspondências com Darwin. Fritz Miller já conhecia a primeira obra de Darwin, A Viagem do Beagle, quando ele estava na Alemanha. Quando ele chega no Brasil, ele recebia a cada 4 meses caixas do seu irmão, Hermann Miller, da Alemanha, com livros. E numa dessas caixas veio A Origem das Espécies, em alemão. E ele escreve para o irmão e o pai dele, dizendo que aquele livro estava incomodando muito a cabeça científica dele. E que Darwin estava dizendo na teoria, ele estava vendo na prática, na Praia de Fora, ali no centro de Florianópolis. E ele escreve para os familiares dele dizendo: eu vou escrever um pequeno livreto a favor de Darwin. E ele escreve, que chama-se Für Darwin, a favor de Darwin. Esse livro chega nas mãos de Darwin em alemão, ele contrata uma pessoa para ler para ele, e ele chega à conclusão que esse homem lá no sul do Brasil, o que ele está fazendo na prática, eu estou fazendo na teoria. E ele faz uma luta imensa junto com o irmão de Fritz Miller, Hermann Miller, para que o livro fosse publicado em inglês. E é publicado, e aí a teoria dele, das origens das espécies, começa a ser aceita pelo mundo. A importância de Fritz Miller para Darwin começa aí, na defesa da teoria das origens das espécies. Mas a vida, e vida em abundância, em Fritz Miller, além de Charles Darwin. É isso que o meu livro quer mostrar para as pessoas. Por isso que são 1.483 páginas. Tudo que ele escreveu em português, tudo que ele desenhou, escreveu, observou, catalogou e descreveu espécies, está no livro, com o português do século XIX. Agora, Marcelo, é importante a gente falar sobre a ligação, né, de Fritz Miller com o município de Timbó. Assim, não é por qualquer coisa que eu estou aqui em Timbó. Existe uma ligação umbilical de Fritz Miller com Timbó. Os netos dele, Fritz Lorenz e Hans Lorenz, fizeram Timbó ser conhecida no início do século XX. E Fritz Lorenz, ele nunca foi numa escola. Dos 6 aos 14 anos, ele aprendeu tudo que ele podia aprender ao lado de Fritz Miller, até a morte de Fritz Miller. E a mãe dele, a Tusnelda Miller, vem para Timbó, se casa pela segunda vez com Richard Pohl, e aqui eles começam as empresas, a Metis, a Fecularia Lorenz, e tem um capítulo do livro que eu me refiro a Timbó, a Richard Pohl e aos Lorenz. E esse capítulo me incomodava muito, que eu não conseguia completar do jeito que eu gostaria de completar. Então, no final, na metade do ano passado, em 2023, eu vim para Timbó e fiquei 15 dias em Timbó e mergulhei na vida de Richard Pohl e Fritz Lorenz e fiz o capítulo. Por isso que eu estou aqui hoje, a convite dos descendentes de Fritz Miller, e fui muito bem recebido no Arquivo Histórico aqui de Timbó. Eu sou muito agradecido ao município de Timbó, ao Arquivo de Timbó, que me deu informações preciosas que ninguém sabia que existiam e foram fundamentais para o livro. Ele foi lançado no dia 19 de março, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No final de semana passada eu fui à Videira, porque há uma conexão também do Fritz Lorenz com Videira. Eu fui à Videira lançar o livro, porque tinha uma festa em homenagem aos 200 anos da colonização alemã. Me convidaram para lançar o livro. E em Blumenau, o lançamento é no dia 15 de maio. Entendi. Então,
nós, timboenses, estamos saindo ali à frente, né? Temos esse privilégio de poder ver essa exposição extremamente importante, né? Foram quantos anos de estudo? Foram 5 anos de estudo ininterruptos para chegar a esse resultado. Eu soube que você teve até que comprar, né, um livro, tamanha dificuldade que você teve para conseguir algumas informações, é verdade? São 4 livros que foram escritos em alemão pelo primo dele, primo de Fritz Miller. E esse livro havia há poucos no Brasil. E em todos os lugares que eu tentei ter acesso ao livro para poder escanear as imagens, eu não tive esse acesso. E aí eu tive que buscar uma maneira de consegui-los. E depois de procurar na internet, eu encontro num antiquário nos Estados Unidos e compro eles. E hoje eu tenho a coleção do Alfred Moller na minha casa, os originais, que deram origem a esses quadros que estão aqui hoje. Marcelo, de onde que veio esse seu interesse pela história, principalmente do Fritz Miller? Desde os meus 12 anos, quando eu entrei na escola técnica, eu fiz o curso de agrimensura. E a professora que me deu biologia era uma darwiniana. Então ela já falava de Fritz Miller. Depois, quando eu fiz o cursinho pré-vestibular, o professor de biologia, numa das matérias, trouxe a tal da teoria que é de Fritz Miller, que é o mimetismo milleriano, que é uma teoria que ele criou, que até hoje é aceita. Depois, quando eu passei no vestibular, eu fiz geografia, bacharelado, e novamente Fritz Miller, nas aulas, em muitas disciplinas, teve ele. E eu sou um orquidófilo desde os meus 15 ou 16 anos. E quando eu fiz, antes de eu fazer esse livro, eu fiquei 4 anos fazendo um livro sobre orquídeas de Florianópolis. É um livro de 600 páginas, 287 orquídeas nativas que já ganhou 5 prêmios. Está indo para a 3ª edição. E num desses capítulos é um capítulo que fala sobre os naturalistas que passaram por Nossa Senhora do Desterro, que hoje é Florianópolis. E aí eu cito Fritz Miller, uma passagem que ele tem com Darwin. Quando Darwin pergunta para ele se a ilha que ele morava era tão bonita como diziam na Europa, e se a ilha onde ele morava tinha muitas orquídeas. Quando eu acabei o livro das orquídeas e foi lançado, eu apresentei o projeto do Fritz Miller Desterro na lei de incentivo ao município de Florianópolis, foi aprovada e 5 anos trabalhando. Gostaria de fazer a conexão com videira. O Fritz Lorenz, o mesmo Fritz Lorenz aqui de Timbó, ele compra uma pequena fábrica de banha num lugar que se chamava Vitória, que era uma comunidade alemã, no lado direito do Rio do Peixe. No lado esquerdo do Rio do Peixe existia uma comunidade italiana chamada Perdizes. E em Perdizes é que passava o trem que vinha de Joaçaba e vinha até São Francisco do Sul. Então o Fritz Lorenz, para passar as caixas de banha, as latas de banha dele, da empresa dele, tinha que passar de balsa. O que é que ele faz? Ele resolve contratar um arquiteto alemão e ele constrói uma ponte em Chaimel, toda de madeira, sem um prego, e liga essas duas comunidades. A ligação dessas duas comunidades, de duas etnias diferentes, marca o início do que viria a ser videira, 40 anos depois. Depois ele vende a fábrica de banha para um tal de Brandalise, que vira a Perdigão. Então a importância de Fritz Lorenz para a economia, para a história de Santa Catarina é muito importante. Por isso que eu estou aqui hoje prestigiando Timbó, Timbó me prestigiando, eu estou extremamente feliz, estou extremamente emocionado. Representa muito estar aqui em Timbó e lançar o livro e a exposição. Uma outra coisa que é muito interessante, que liga novamente Timbó a mim e aos meus trabalhos,
é que tanto o livro das orquídeas como o livro de Fritz Miller foi feito por uma gráfica de Timbó, a Tipotil. Então é mais um orgulho para Timbó. O livro Fritz Miller está concorrendo ao Prêmio Jabuti acadêmico em 3 categorias e ao Prêmio Jabuti normal em 1 categoria. Então vamos aguardar as notícias. Marcelo, muito obrigada por essa entrevista, contar um pouquinho dessa história e parabéns. Eu agradeço de coração, agradeço ao jornal de vocês, ao Evandro, que me deu o apoio incondicional desde o primeiro momento e, novamente, eu digo, eu estou muito feliz e emocionado. Realmente uma alegria estar recebendo essa exposição em Timbó e pela sua importância, né, de Fritz Miller, uma naturalista conhecido mundialmente pelo seu trabalho, que com seu trabalho também ajudou outros grandes naturalistas a fazerem suas obras, como Charles Darwin, e saber que ele, né, com essa grandiosidade toda da sua obra, ainda tem parentes na cidade de Timbó, que nos deixa muito feliz também, né? A família Lorenz e a família Paul são descendentes de Fritz Miller. E a exposição que vai ficar, porque na verdade existe um lançamento de um livro que infelizmente não está à venda, porque são feita uma edição limitada que está totalmente sendo doada, mas a exposição, né, digamos assim, dessa parte do estudo da botânica do Fritz Miller fica aqui com a gente até dia 13 de maio, porque de Fritz Miller e para Fritz Miller, porque tem obras que foram dele, né? Tem pinturas, né, dessecadas ali de animais e da botânica que foram feitas por eles, né? Um acervo que foi adquirido pelo Marcelo, através de um livro que foi adquirido nos Estados Unidos, e também depois o Marcelo estendeu também para que alguns artistas, né, da cidade de Florianópolis pudessem então recriar esse trabalho que foi feito praticamente em mais de 200 anos, e estar recriando novas exposições com novo estudo da botânica que vem aqui da nossa região, do Vale do Itajaí e também do Planalto. Agora, Jorge, durante as falas, tanto do Marcelo, quanto do Evandro Lois, quanto do Guilherme Foix Júnior, fala-se muito sobre a história, né? Principalmente juntando essa história de Timbó pelos familiares, né? A família Fritz Lorenz e também o Henry Paul. Exatamente, Lara, porque assim, muitos imigrantes quando vieram para a nossa região já vinham com uma profissão, né? E aqui, claro, pela falta que existia, começar a desenvolver essa profissão e começar a desenvolver não só em regiões, mas abrindo possibilidades em outros locais também. Então a gente vê como eles foram importantes, esses imigrantes aqui para a nossa região e para o estado, disseminando suas sementes pelo estado, né? Então ele falou também de Uruçanga, que também ele esteve abrindo uma empresa lá. Quer dizer, eles foram depositando, né, esses seus ofícios, esses seus interesses comerciais em várias cidades do estado, e tudo isso foi fazendo um crescimento econômico muito importante, né? Então é algo que eu acho que a gente precisa adiantar muito ainda a nossa história nisso, né? Porque não se tinha esse conhecimento todo da história, até mesmo dessa imigração, e da gente ter esses descendentes tão diretos a uma pessoa tão importante para o mundo que é o Fritz Miller, né? E lendo o livro, conversando até com o próprio autor, a gente percebe uma ligação muito forte, né? Com certeza, até mesmo porque a própria esposa dele, né, se descobriu com o estudo que tem parentesco com Fritz Miller também. Então, assim, só mesmo quem gosta de fazer esse trabalho, um trabalho que ele provavelmente deve ter falado, né, 5 anos da vida dele, né, Lara? 5 anos de estudo, 5 anos de pesquisa, viajando aqui a região, viajando para outro país, né? Ele que não fala alemão, foi para a Alemanha, teve coragem de ficar lá, né, quase 40 dias. E isso mostra que quando a gente realmente tem vontade, a gente consegue alcançar os nossos sonhos, né? E que bom que a gente tem uma pessoa que nem o Marcelo, né, para nos trazer, né? Ele está nos doando, na verdade, né? Porque o que ele está sendo feito é um trabalho de doação que fica para as próximas gerações, né? E falei para ele antes da exposição, a gente estava falando nós dois aqui, que eu torço muito para que em breve essa obra seja traduzida para tantos outros idiomas, para que esse trabalho que ele fez consiga chegar para outros pesquisadores também. O livro, nós vamos ter uma edição que fica aqui na Fundação, as pessoas podem ter acesso? Como é que vai funcionar?
Sim, como parte do projeto dele, que é onde existam as exposições, ele acaba doando, né? Então a gente vai ter uma edição, né, aqui na nossa biblioteca pública, que estará disponível, né, para todos que quiserem conhecer esse grande trabalho, né? E nessa noite quem veio vai ter a sorte, né, de conseguir ganhar, porque vai haver um sorteio, né? E quem sabe você pode ser também uma dessas que vai poder levar uma edição para casa, né, Lara? E falando da exposição, a exposição fica até quando? A exposição ela inicia hoje, fica até o dia 13 de maio, aqui no nosso Centro Integrado de Cultura, na nossa sala de exposições, que fica aberta das 8 da manhã até as 18 horas da tarde, de segunda a sexta.